Peguei o casaco da minha nora na lavanderia. O que vi no bolso revelou um segredo que me deixou paralisada, bem ali, no meio do cheiro de sabão e do barulho das máquinas. Minha mão, que por tantos anos segurou agulhas com firmeza, tremia ao tocar o pequeno pedaço de papel. Era um recibo amassado de uma farmácia, datado de 2 dias antes da morte do meu filho, Vicente. Ao lado, dobrada com cuidado, uma anotação curta em uma caligrafia que eu conhecia bem, a de Clara, minha nora. Apenas 3 frases, mas que desmoronaram o mundo que eu reconstruí com tanto esforço nos últimos anos. A dor, que eu pensava ter se tornado uma cicatriz silenciosa, se abriu novamente, sangrando como no primeiro dia. Paguei pelo serviço com moedas que mal conseguia segurar, saí da lavanderia e caminhei para casa. O vento frio do outono cortava meu rosto, mas eu não sentia nada. O frio de verdade estava dentro de mim, se espalhando a partir daquele pedaço de papel no meu bolso. Se a minha dor te tocou e você quer acompanhar cada passo da minha busca por respostas, inscreva-se no canal. Cada novo capítulo é um fragmento da verdade que eu preciso desenterrar para finalmente encontrar a paz. No silêncio do meu apartamento, coloquei o casaco sobre a poltrona e retirei o recibo e a nota. Alisei o papel com a ponta dos dedos sobre minha velha mesa de costura. A nota dizia: o pagamento foi feito. O problema está resolvido. Ninguém jamais saberá o problema. Meu filho, meu único filho, Vicente, havia se tornado um problema a ser resolvido. A história oficial foi um acidente trágico durante uma trilha, uma queda, uma fatalidade. Clara estava lá. Ela contou a todos, com lágrimas que pareciam sinceras, como tudo aconteceu rápido demais, como ela tentou salvá-lo. Eu a abracei, dividi minha dor com ela, a acolhi como uma filha. E todo esse tempo, ela carregava esse segredo. A morte do meu filho não foi um acidente. Foi uma encomenda, uma transação fria registrada em um recibo de farmácia e confirmada em um bilhete cruel. Olhei para as fotos na minha estante. Vicente sorrindo, com seus olhos cheios de vida. Ele era tudo para mim. O pai dele, meu marido José, se foi cedo demais, e eu dediquei minha existência a criar aquele menino, a garantir que ele tivesse um futuro brilhante. Futuro que Clara roubou. A tristeza que me sufocava começou a se transformar em outra coisa. Uma calma gelada tomou conta do meu corpo. A mesma paciência que eu usava para passar a linha no buraco de uma agulha, a mesma precisão para cortar um tecido caro sem errar 1 milímetro. Todas as habilidades que aprendi em uma vida inteira de costura agora tinham um novo propósito: vingança. Mas não uma vingança barulhenta, cheia de gritos e acusações. A polícia não faria nada com uma prova tão frágil depois de tantos anos. Eles veriam apenas uma avó amargurada, uma senhora inventando histórias. Não, a minha vingança seria como uma costura invisível, um ponto de cada vez, desfazendo a vida de Clara fio por fio, até que não sobrasse nada além de um monte de trapos. Ela me subestimava. Todos subestimam uma mulher idosa que passa os dias entre linhas e tecidos. Eles veem fragilidade, mas se esquecem que agulhas também perfuram. Clara construiu uma nova vida sobre a morte do meu filho. Casou-se de novo com um homem chamado Roberto, um empresário com dinheiro, e vivia uma vida confortável. Ela se exibia em jantares e eventos, sempre com um sorriso perfeito, a viúva que encontrou a felicidade novamente. Mas eu sabia que toda fachada tem uma costura fraca, um ponto que, se puxado, desfaz todo o resto. Eu passaria o resto dos meus dias encontrando esse ponto. Comecei a observá-la, não com os olhos de uma sogra, mas com os olhos de uma caçadora. Anotei seus horários, os lugares que frequentava, as pessoas com quem falava. Cada detalhe era um fio que eu recolhia para a minha tapeçaria de retribuição. Meu plano começou a tomar forma, lento e metódico. Descobri que Roberto, seu novo marido, era um homem de reputação impecável, obcecado com a imagem da família perfeita. A menor mancha em seu nome seria devastadora, e Clara, com seu passado sombrio, era a maior mancha de todas. Eu não precisava provar um assassinato. Eu só precisava plantar a semente da dúvida, a desconfiança que corrói tudo por dentro. Usaria a mesma descrição que ela usou para esconder seu crime. Uma carta anônima aqui, uma informação vazada ali. Pequenos pedaços da verdade, entregues nos lugares certos, para as pessoas certas. Eu iria costurar uma nova realidade para ela. Uma onde cada sombra escondia uma ameaça e cada silêncio gritava sua culpa. Sentei-me à minha mesa de costura, com o bilhete de Clara à minha frente. Peguei uma agulha e um carretel de linha preta. O primeiro ponto da minha obra-prima estava
prestes a ser dado. A avó Serena havia morrido junto com a descoberta. Agora, só restava a costureira da vingança. Meu primeiro alvo era Roberto, a base da vida perfeita de Clara. O homem que lhe deu o sobrenome, a casa, a segurança que ela comprou com a vida do meu filho. Minha vingança não seria contra ela diretamente no início. Seria como apodrecer a fundação de uma casa. Quando as paredes começassem a rachar, ela estaria presa lá dentro, sem ter para onde correr. Com a mão firme, peguei uma folha de papel barata, do tipo que se compra em qualquer lugar. Usei minha mão esquerda para escrever, tornando a caligrafia irreconhecível, desajeitada. A mensagem era curta, uma picada de agulha precisa. Pergunte à sua esposa sobre a trilha onde o primeiro marido dela morreu. Nem todo acidente é o que parece. Não assinei. Dobrei o papel, coloquei em um envelope simples e enderecei para o escritório de Roberto. Eu sabia que ele lia toda a sua correspondência pessoalmente. Para garantir que ninguém pudesse me rastrear, peguei um ônibus para o outro lado da cidade e postei a carta em uma caixa de correio de um bairro que eu nunca tinha visitado. A espera começou. A paciência era minha maior aliada. Por dias, nada aconteceu. Eu continuei com minha rotina, costurando para vizinhos, tomando meu chá da tarde, parecendo para o mundo a mesma senhora inofensiva de sempre. Mas meus olhos estavam abertos. Eu observava. Na sexta-feira seguinte, posicionei-me em um pequeno café que ficava do outro lado da rua do escritório de Roberto. Pedi um café e fiquei ali, lendo um livro. Invisível. Por volta da hora do almoço, vi Clara chegar. Ela desceu de seu carro caro, sorrindo, e entrou no prédio. Menos de 10 minutos depois, ela e Roberto saíram juntos. O sorriso dela havia sumido. Eles não estavam de mãos dadas. O corpo de Roberto estava tenso, seus ombros rígidos. Ele andava um passo à frente dela, e mesmo à distância, eu podia ver a energia fria entre eles. Clara gesticulava, tentando falar com ele, mas ele mal olhava para ela. Eles entraram no carro e partiram. Eu senti uma pontada de satisfação gelada. O primeiro fio havia sido puxado. A dúvida, uma vez plantada, cresce como erva daninha, sufocando tudo ao redor. Minha vigilância se intensificou. Eu precisava de mais um fio para puxar. Comecei a seguir Clara, mantendo uma distância segura. Ela levava uma vida previsível. Academia, almoços com amigas, compras. Mas em uma terça-feira chuvosa, ela quebrou a rotina. Em vez de ir para casa depois de suas compras, ela dirigiu até um parque mais afastado, um lugar conhecido por ser discreto. Estacionou o carro e ficou esperando. Logo, um homem se aproximou e entrou no lado do passageiro. Eu não o reconheci. Ele era mais velho, com um rosto cansado. Seu nome era Ricardo, um advogado de má fama que eu descobri mais tarde. A conversa deles foi rápida e tensa. Vi Clara entregar a ele um envelope grosso. Ele o pegou, disse mais algumas palavras e saiu apressado. Clara ficou no carro por um longo tempo, com a cabeça apoiada no volante. O que quer que estivesse naquele envelope era importante. Era um pagamento? Chantagem? Mais um problema sendo resolvido? Não importava, era munição. Naquela noite, usei novamente minha mão esquerda para escrever em outro pedaço de papel. Desta vez, a mensagem para Roberto foi ainda mais curta. Sua esposa não guarda segredos apenas sobre o passado. Pergunte a ela sobre o encontro no parque hoje e o envelope que ela entregou a um homem chamado Ricardo. Enviei a carta da mesma forma, de um bairro distante. Eu sabia que estava brincando com fogo. Roberto poderia contratar um investigador, poderia descobrir sobre mim, mas eu não me importava. O medo tinha morrido em mim junto com Vicente. O que restava era um propósito. Voltei para meu apartamento e me sentei à minha mesa de costura. Olhei para a foto do meu filho sorrindo na estante. A dor ainda estava lá, uma brasa constante sob as cinzas. Mas agora havia algo mais. Havia a certeza de que a tapeçaria perfeita da vida de Clara estava começando a se desfiar. E eu, a costureira silenciosa, estaria lá para puxar cada fio, um por um, até que toda a sua mentira se transformasse em nada mais que um monte de farrapos espalhados pelo chão. A costura da minha vingança estava apenas começando. A segunda carta foi enviada. O segundo ponto da minha costura foi dado. A espera, desta vez, foi diferente. Não era uma espera ansiosa, mas a calma de quem arma uma armadilha e aguarda a presa. Os dias seguintes foram um teatro de silêncio. Eu via o carro de Roberto passar pela minha rua de manhã, sempre no mesmo horário. Mas agora,
Ele dirigia mais rápido, com uma fúria contida que se via na forma como segurava o volante. Clara não estava mais ao seu lado no banco do passageiro. Ela começou a usar o próprio carro para sair. Uma pequena mudança que significava um abismo se abrindo entre eles. No sábado, eu os vi juntos em um supermercado no centro. Fingi estar olhando as frutas, com o rosto parcialmente coberto por um lenço. Eles não falavam, empurravam o carrinho por corredores diferentes, encontrando-se apenas para colocar os produtos dentro, como dois estranhos dividindo uma tarefa. O rosto de Clara estava pálido e ela olhava constantemente ao redor, como se sentisse que estava sendo observada. Ela estava. Eu era a sombra que ela mesma criou, a testemunha silenciosa de sua ruína. Roberto pagou pelas compras e vi sua mão hesitar antes de pegar o cartão da carteira. Um gesto mínimo que me disse tudo. Ele estava questionando cada centavo, cada segredo que o dinheiro dela poderia esconder. A semente da desconfiança não estava apenas crescendo, estava criando raízes profundas e venenosas. Meu próximo passo era descobrir mais sobre Ricardo. Um nome não era o suficiente. Eu precisava de um rosto, um lugar, um contexto. Passei 2 dias caminhando pelo centro comercial da cidade, entrando em prédios de escritórios com a desculpa de procurar um banheiro ou um consultório médico. Em um prédio antigo, com um elevador barulhento, encontrei o que procurava. Em uma placa de metal gasta no corredor do 3º andar, li as palavras: Ricardo, assessoria jurídica. O nome estava ali, frio e profissional. O escritório era pequeno, com persianas amareladas e uma aparência de lugar que lida com problemas que as pessoas querem manter escondidos. Não entrei, apenas anotei o endereço e fui embora. Com essa informação, o próximo fio da minha teia ficou claro. Ricardo não era um amigo, era um profissional contratado para resolver problemas. E que tipo de problema uma mulher como Clara teria, a ponto de entregar um envelope grosso de dinheiro em um encontro secreto? A resposta era óbvia para mim, mas eu precisava que fosse óbvia para Roberto também. Voltei para casa, o coração batendo em um ritmo firme e calculado. Sentei-me à minha mesa e preparei a 3ª carta. Desta vez, o conteúdo seria mais perigoso, mais direto. Não era apenas uma pergunta, mas uma afirmação disfarçada de aviso. Usei a mesma caneta, o mesmo papel barato, a mesma caligrafia torta da mão esquerda. Sua esposa não está apenas resolvendo problemas antigos, ela está criando novos. O advogado Ricardo é especialista em casos de fraude e falsificação de documentos. Talvez o problema resolvido no parque não seja o único segredo que ela paga para manter enterrado. Verifique as finanças dela, veja para onde o dinheiro realmente vai. Desta vez, eu não enviaria a carta para o escritório. Seria previsível demais. Eu precisava que ela chegasse às mãos dele de uma forma que parecesse uma invasão, uma violação do seu espaço mais seguro, a sua casa. Naquela noite, vesti roupas escuras e um chapéu. Esperei até depois da meia-noite, quando as ruas estavam vazias e silenciosas. Caminhei até o bairro rico onde eles moravam, um lugar de gramados perfeitos e cercas altas. A casa deles era como uma fortaleza, mas toda fortaleza tem uma brecha. A caixa de correio ficava do lado de fora do portão. Com as mãos cobertas por luvas, deslizei o envelope para dentro, um pequeno pedaço de veneno no ninho perfeito deles. Ao voltar para meu apartamento, não senti medo, nem culpa. Senti apenas o foco de uma artesã finalizando sua obra. Eu não estava apenas desfazendo a vida de Clara. Eu estava costurando uma nova realidade para ela, uma mortalha feita de suas próprias mentiras. Olhei para a foto de Vicente. Seu sorriso parecia me encorajar. A dor da sua perda nunca iria embora, mas agora ela tinha um propósito. Ela era o combustível que movia minhas mãos, a linha escura que unia cada ponto da minha vingança. A fundação da casa de Clara estava podre, as paredes começavam a rachar, e eu sabia que não demoraria muito para o telhado inteiro desabar sobre sua cabeça. E eu estaria lá, observando das sombras, com minha agulha e linha na mão, pronta para dar o ponto final. O silêncio que se seguiu foi mais tenso do que qualquer barulho. Eu sabia que a 3ª carta não era mais uma agulhada, mas um corte profundo no tecido da confiança de Roberto. Nos 2 dias seguintes, uma calmaria assustadora pairou sobre a casa deles. As luzes se acendiam e apagavam nos horários de sempre. Os carros entravam e saíam da garagem, mas era a normalidade de uma casa onde se pisa em ovos. Eu passava pela rua durante minhas caminhadas matinais. Uma senhora inofensiva a caminho da padaria. Via as cortinas fechadas, um sinal de que a escuridão de dentro não queria que a luz de fora entrasse. A tempestade estourou na quinta-feira. Era noite de um evento de caridade importante na cidade. Um daqueles jantares onde Roberto gostava de exibir sua vida perfeita. Eu sabia que eles iriam. A imagem era tudo para ele. Comprei um ingresso barato para uma mesa no fundo do salão e me vesti com minhas roupas mais simples. Ninguém nota
uma velhinha solitária em um canto. Eles chegaram atrasados. Clara usava um vestido caro, mas a maquiagem não conseguia esconder os círculos escuros sob seus olhos. Roberto forçava um sorriso que não alcançava seu olhar gelado. Sentaram-se em sua mesa de destaque e o teatro começou. Ele mal olhava para ela. Conversava com as pessoas ao redor, apertava mãos, mas a ignorava completamente. Vi Clara tentar puxar conversa com ele 2 vezes. Na primeira, ele se virou para falar com outra pessoa. Na segunda, ele pegou a taça de vinho e bebeu tudo de uma vez, um gesto de pura irritação. A tensão entre eles era como um fio esticado prestes a arrebentar. E arrebentou. Durante o discurso do anfitrião, vi Clara sussurrar algo urgente no ouvido de Roberto. A reação dele foi imediata. Ele se levantou de forma brusca, derrubando um garfo no chão com um barulho metálico que fez algumas cabeças se virarem. Ele não pediu desculpas. Apenas disse algo baixo e duro para Clara e saiu do salão, deixando-a sozinha, exposta sob as luzes brilhantes, com dezenas de olhos curiosos sobre ela. Ela ficou paralisada por um momento, o rosto pálido. Depois se levantou, com uma falsa dignidade, e o seguiu. Eu me levantei também e fui na direção dos banheiros, o que me deu uma visão clara do corredor de entrada. Eles estavam ali, em uma discussão sussurrada e furiosa. Clara gesticulava, desesperada. Roberto a segurou pelo braço e seu rosto estava transformado pela raiva. Você acha que eu sou idiota? Eu o ouvi dizer, a voz controlada, mas cheia de veneno. Dinheiro sumindo, encontros secretos, mentiras. A sua vida inteira é uma mentira. Clara tentou se defender, mas as palavras morriam em sua boca. A fachada de família perfeita havia se quebrado em público. A costura tinha cedido. Nos dias que se seguiram, a casa deles se tornou um campo de batalha silencioso. Um caminhão de mudanças parou na frente uma tarde. Vi Roberto supervisionando homens que carregavam caixas e algumas peças de mobília. Ele estava se mudando para a casa de hóspedes, nos fundos do terreno. Estavam separados sob o mesmo teto, prisioneiros da reputação que ele tanto prezava. Clara agora estava isolada. Suas amigas pararam de ligar. Os convites para eventos secaram. A mulher popular e sorridente estava se tornando uma pária, e ela não entendia de onde vinha o ataque. Ela procurava um inimigo com rosto, mas eu era apenas uma sombra, uma costureira tecendo sua desgraça à distância. Era a hora do próximo passo, o mais cruel de todos. Eu precisava ligar a desconfiança de Roberto diretamente à morte do meu filho. Fui a uma loja de artigos usados e comprei uma pequena caixa de madeira, velha e sem valor. Dentro dela, coloquei uma cópia do recibo da farmácia que encontrei no casaco. Ao lado, coloquei uma única flor seca, do mesmo tipo que crescia perto da trilha onde Vicente morreu. Era um toque poético, um detalhe que apenas Clara entenderia o significado. Por fim, escrevi um último bilhete, com a mesma caligrafia da mão esquerda. Alguns problemas não ficam enterrados para sempre. O seu começou em uma farmácia e terminou em uma trilha. A verdade sempre encontra um caminho. Desta vez, o alvo não era Roberto, era a casa. A empregada deles, uma senhora chamada Sônia, saía toda sexta-feira para fazer compras no mercado do bairro. Eu a observei por semanas. Aproximei-me dela no corredor de enlatados, fingindo ser uma senhora confusa. Pedi ajuda para alcançar um produto na prateleira de cima. Enquanto ela se esticava, com a bolsa aberta no carrinho, deslizei a pequena caixa de madeira para dentro. Foi rápido, invisível. Eu sabia que, ao chegar em casa e descarregar as compras, ela encontraria a caixa e, sendo honesta, a entregaria a um de seus patrões. A armadilha estava montada. A peça final da minha tapeçaria estava em posição. Agora, era só esperar o último fio ser puxado, aquele que desfiaria tudo de uma vez por todas. A sexta-feira passou em um silêncio pesado. Sônia, a empregada, foi e voltou do mercado como sempre. Eu sabia que a pequena caixa de madeira estava em sua bolsa, uma bomba relógio esperando para explodir. O sábado foi igual. Eu me mantive ocupada, limpando meu apartamento, organizando meus carretéis de linha por cor. Eram tarefas simples, mecânicas, que mantinham minhas mãos firmes e minha mente focada. A paciência de uma costureira é sua maior virtude. Eu esperei a vida inteira por uma justiça que nunca viria da polícia. Podia esperar mais um fim de semana. A explosão veio no domingo à tarde. Eu estava na minha cozinha, preparando um chá, quando ouvi o som de gritos vindo da rua. Não eram gritos altos, mas o tipo de som abafado e cheio de raiva que atravessa paredes e janelas. Fui até a janela da sala
que dava para a rua arborizada. A uma certa distância, eu podia ver a frente da casa de Clara e Roberto. A porta da frente estava escancarada. Vi Roberto sair para o jardim, o rosto vermelho de fúria. Ele segurava a pequena caixa de madeira na mão, sacudindo-a no ar como uma prova irrefutável. Clara o seguiu, desesperada, tentando pegar a caixa de sua mão. Ela tropeçou nos próprios pés, o desespero tirando toda a sua elegância. "O que é isso, Clara? Outro problema que você resolveu com dinheiro?" A voz dele viajou pelo vento frio, cortante como vidro quebrado. "Quem era ele? Responda! Quem era Vicente?" O nome do meu filho, dito com tanto veneno pela boca daquele homem, foi como um soco no meu estômago. A verdade, finalmente, tinha um nome e um rosto para ele. Clara negava tudo, as palavras se atropelando em soluços, mas seu pânico era uma confissão. Vi Roberto abrir a caixa e jogar o conteúdo no chão do jardim. O recibo amassado, a flor seca, pedaços da vida que ela roubou, agora espalhados na grama, perfeitamente aparada. Ele se virou para ela e, mesmo à distância, eu vi o desprezo em seu rosto. "Minha vida inteira com você foi uma mentira. Você construiu essa casa, essa família, sobre um túmulo." Ele entrou de volta na casa e Clara ficou ali, parada no meio do jardim, olhando para os pequenos pedaços de papel que selaram seu destino. A noite caiu e as luzes da casa se acenderam. Por horas, nada aconteceu. Então, pouco depois das 10, a porta da frente se abriu novamente. Roberto apareceu arrastando 2 malas grandes. Ele as jogou com força na calçada, perto do portão. Em seguida, ele voltou para dentro e saiu com uma caixa de papelão, que jogou ao lado das malas. Clara apareceu na porta, o rosto inchado de tanto chorar. Ela implorava, estendia a mão para ele, mas ele era uma estátua de gelo. Ele disse algo que não conseguia ouvir, apontou para a rua e fechou a porta na cara dela com uma batida final que ecoou na noite silenciosa. Ela ficou ali, na varanda, por um longo tempo. A mulher que tinha tudo, que vivia em uma fortaleza de mentiras, agora estava do lado de fora, expulsa apenas com o que cabia em 2 malas e uma caixa. A humilhação era completa, pública. Alguns vizinhos curiosos olhavam de suas janelas. Finalmente, ela desceu os degraços, pegou suas coisas e começou a arrastá-las pela calçada, sem rumo. Ela não chamou um táxi, não ligou para ninguém. Apenas caminhou para longe, uma figura solitária sendo engolida pela escuridão. Eu me afastei da janela. Não senti alegria, nem mesmo satisfação. Senti um vazio imenso, o fim de uma longa e dolorosa tarefa. Fui até minha mesa de costura e me sentei. Peguei a foto do meu filho, Vicente, e a segurei contra o peito. A dor ainda estava ali, profunda e imutável. A vingança não a curou, mas lhe deu um propósito. Ela não trouxe meu filho de volta, mas desfez o mundo que foi construído sobre sua morte. A tapeçaria de mentiras de Clara estava em farrapos no chão. Olhei para minha cesta de costura, para as agulhas e linhas. Meu trabalho estava feito. A costura invisível da minha vingança tinha chegado ao seu ponto final. Eu cortei o fio. As semanas que se seguiram foram silenciosas. A casa em frente, que antes era um palco de jantares e risadas falsas, tornou-se um mausoléu. Roberto vendeu a propriedade rapidamente, por um valor bem abaixo do mercado, ansioso para apagar qualquer vestígio de Clara de sua vida. Eu o via às vezes, de longe. Ele parecia mais velho, os ombros curvados sob o peso de um terno que agora parecia grande demais. A reputação que ele tanto protegia estava manchada, não por um escândalo público, mas por sussurros e perguntas sem respostas que se espalharam pelo seu círculo social. A família perfeita tinha desmoronado, e todos sabiam, embora ninguém soubesse o porquê. Quanto a Clara, ela desapareceu por um tempo, mas o dinheiro que ela tinha não duraria para sempre. Cerca de 1 mês depois, eu a vi. Eu estava voltando do mercado quando passei por uma pequena loja que comprava joias e objetos de valor. E lá estava ela, de costas para a vitrine. Usava roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito. A postura arrogante tinha sido substituída por uma de derrota. Ela negociava com o dono da loja, um homem chamado Sérgio, e vi quando ele balançou a cabeça, oferecendo uma quantia que claramente a ofendeu. Ela hesitou, olhou para o anel em sua mão e, por fim, o entregou. Ao se virar para sair, nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo. Não havia reconhecimento em seu olhar, apenas um vazio opaco. Para ela, eu era apenas mais uma senhora na rua, uma parte invisível do cenário de sua nova vida miserável. Ela não fazia ideia de que a arquiteta de sua ruína estava ali, a poucos metros de distância. Eu continuei meu caminho sem mudar o passo. Vê-la daquele jeito, despojada de tudo o que ela valorizava, deveria me trazer paz. Mas a verdade é
que não trouxe nada. Era apenas um fato, a conclusão de um trabalho. A dor pela perda de Vicente continuava a mesma. Uma companheira constante e silenciosa. A vingança não preenche o vazio. Ela apenas constrói paredes ao redor dele. Minha vida voltou à rotina de antes. Minhas caminhadas, minhas costuras, minhas longas horas em silêncio, conversando com as fotografias do meu filho. Eu pensei que a história havia terminado ali, com cada peça em seu devido lugar no meu tabuleiro de retribuição. Eu estava enganada. Numa terça-feira chuvosa, a campainha do meu apartamento tocou. Era algo raro. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens de sobretudo, parados no corredor. Abri a porta com a corrente de segurança ainda no lugar. Eram detetives, Marco e César. Eles se identificaram e perguntaram se podiam entrar. Meu coração não acelerou. A calma gelada que me guiou por todo o processo ainda estava lá. Eu os convidei a entrar. Ofereci um café que eles recusaram e me sentei na minha poltrona, com minhas mãos tranquilamente pousadas no colo. O que você faria se estivesse no meu lugar? A confiança que depositei em Clara foi traída. Mas será que estou cega pela dor? Deixe seu comentário. Sua opinião é importante para mim. Eles disseram que estavam reabrindo uma investigação antiga, um acidente em uma trilha, a morte de Vicente. Disseram que novas informações anônimas chegaram até eles, sugerindo que a história não era tão simples. Olharam ao redor do meu apartamento, para as fotos do meu filho, para a minha mesa de costura. Eu mantive a expressão de uma avó triste e confusa. Informações? Perguntei, a voz frágil e um pouco trêmula. Depois de tantos anos, quem faria isso? Marco, o mais velho dos 2, me olhou com atenção. Não sabemos, mas a denúncia mencionava um recibo de farmácia e um pagamento feito a um advogado chamado Ricardo. Também mencionava a senhora. Dizia que você poderia saber de algo. O fio da minha costura invisível tinha chegado a um lugar que eu não previ. Respirei fundo, deixando uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto. Era uma performance, mas a dor que a alimentava era real. Detetives, comecei, a voz embargada. Minha nora, Clara, destruiu minha família. Ela mentiu para mim, para o marido dela. Se ela fez algo contra meu filho, eu não sei. Eu sou apenas uma velha senhora que perdeu tudo. Se vocês encontrarem provas, façam justiça. É tudo o que eu sempre quis. Eles ficaram por mais algum tempo, fizeram mais perguntas, mas eu era uma fortaleza de luto e fragilidade. Eles não encontraram nenhuma rachadura. Quando saíram, eu fechei a porta e me encostei nela. A polícia poderia até encontrar Clara. Poderiam interrogá-la. Talvez até aprendessem. Mas isso não importava mais. A justiça deles era barulhenta, feita de leis e tribunais. A minha tinha sido silenciosa, pessoal, fio por fio. Sentei-me à minha mesa de costura, peguei um retalho de tecido escuro e passei a linha na agulha. O mundo de Clara estava desfeito. O meu continuava o mesmo, para sempre definido pela ausência de Vicente. A única diferença era que agora, no silêncio, eu sabia que tinha costurado o fim da história dela com minhas próprias mãos, e essa era a única justiça que importava para mim. O tempo passou com a lentidão de um ponto de alinhavo. Um dia se emendava no outro, marcados apenas pelo sol que entrava pela janela e desenhava quadrados de luz no meu chão de madeira. Eu havia retomado minha rotina, mas algo era diferente. Uma expectativa silenciosa, como a de quem espera uma tempestade anunciada, pairava no ar. Eu me pegava parando em frente às bancas de jornal, algo que nunca fazia, passando os olhos rapidamente pelas manchetes, procurando por um nome, o nome dela. Eu sabia que a denúncia anônima que fizera era como uma pedra jogada em um lago de águas paradas. As ondas demorariam a chegar na margem, mas chegariam, e elas chegaram numa manhã de quinta-feira. A notícia não estava na primeira página, mas em uma coluna discreta na seção de notícias locais. Mulher presa por conexão com morte antiga. Meu coração deu um único solavanco, forte, e depois voltou ao seu ritmo calmo. A matéria era curta e não dava muitos detalhes. Dizia que Clara, viúva de um empresário local, havia sido detida para interrogatório. A polícia estava investigando novas pistas sobre a morte de seu primeiro marido, Vicente, ocorrida anos antes. O nome do advogado, Ricardo, também era mencionado como alguém de interesse na investigação. Eles haviam encontrado o fio preto que eu deixei para eles seguirem. Dobrei o jornal e o coloquei na minha sacola de compras. Continuei meu caminho para casa, passando pelas mesmas ruas, vendo os mesmos rostos. Ninguém sabia que a senhora de passos lentos e olhar sereno tinha desfeito uma vida com a mesma precisão com que desmanchava uma costura torta. Em casa, preparei meu chá
e me sentei na minha poltrona. Liguei a pequena televisão da sala, passando pelos canais até encontrar o noticiário da tarde. E lá estava ela. Clara estava sendo levada por 2 policiais para dentro de um carro. O rosto pálido, o cabelo bagunçado, os olhos arregalados de pânico e incompreensão. Ela não parecia uma assassina calculista, mas uma mulher frágil e assustada. Uma performance, eu sabia. A última de sua carreira. A história se desenrolou nos dias seguintes. A polícia encontrou registros de uma grande transferência de dinheiro de Clara para Ricardo, feita um dia após o recebimento do recibo da farmácia. O advogado, pressionado, confessou ter sido pago para criar um álibi falso e para usar seus contatos para que a investigação sobre a morte de Vicente fosse encerrada rapidamente como um acidente. Ele não sabia dos detalhes, apenas que estava sendo pago para resolver um problema. Com a confissão dele, a narrativa de Clara desmoronou. As mentiras que ela sustentou por anos se tornaram o peso que a afundaria. Eu pensei que sentiria uma onda de triunfo, mas o que senti foi apenas um esgotamento profundo. A tarefa estava completa, a tapeçaria finalizada. A justiça, do jeito barulhento e formal do mundo, estava seguindo seu curso. Minha parte havia acabado. Eu estava pronta para voltar ao meu silêncio, para viver o resto dos meus dias apenas com as minhas memórias. Mas havia um último fio solto, um que eu não tinha previsto. Na semana seguinte, a campainha tocou novamente. Não eram os detetives. Pelo olho mágico, vi Roberto. Abri a porta. Ele parecia 10 anos mais velho. Havia olheiras profundas sob seus olhos e seu terno caro estava amassado. Ele não pediu para entrar, apenas ficou ali, na soleira da minha porta. Fui eu, ele disse, a voz baixa e rouca. Fui eu quem enviou as novas informações para a polícia. Fiquei em silêncio, esperando. Quando a senhora me enviou aquela caixa, ele continuou. Eu não entendi tudo no começo, mas eu guardei. Depois que a expulsei, contratei um investigador particular. Ele encontrou a ligação com o advogado, Ricardo. Ele descobriu tudo. Eu só juntei as peças que a senhora me deu e as entreguei. Ele me olhou e, pela primeira vez, não vi um homem de negócios arrogante, mas um homem quebrado. Eu precisava saber e precisava que ela pagasse, não só pelo que fez comigo, mas pelo que fez com seu filho. Ele estendeu a mão e me entregou um envelope. O investigador encontrou isso. Acho que pertence à senhora. Dentro do envelope, havia uma pequena caderneta de couro. Abri. Era a letra de Vicente. Um diário. As últimas páginas falavam sobre Clara, sobre o dinheiro dela, sobre as brigas constantes e sobre o medo que ele sentia. A prova final, que nunca chegou à polícia, mas que chegou até mim. Abracei a caderneta contra o peito. Olhei para Roberto e, com um leve aceno de cabeça, agradeci. Ele se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Fechei a porta. A justiça para Vicente não era um ponto final. Era uma costura que finalmente tinha unido todas as pontas soltas. Meu trabalho estava de verdade terminado. Com as mãos trêmulas, abri a caderneta de couro. O cheiro de papel guardado e a caligrafia inclinada de Vicente me atingiram como uma onda. Era ele ali, em cada curva das letras. As primeiras páginas eram cheias de planos, sonhos de abrir uma pequena oficina de móveis, ideias que ele me contava com os olhos brilhando. Depois, o tom mudou. Clara aparecia mais e mais, não como a parceira amorosa que eu conheci, mas como uma sombra. Vicente escrevia sobre as discussões por dinheiro, sobre como ela desprezava seus sonhos, chamando-os de pequenos demais. Ele descreveu uma noite em que ela, frustrada, disse que ele era uma âncora, impedindo-a de ter a vida que merecia. A última anotação, feita 3 dias antes da trilha, era curta e assustadora. Eu sinto medo, ele escreveu. Não é um medo de briga, é um medo do silêncio dela. Do jeito que ela me olha quando pensa que não estou vendo. É como se eu não fosse mais uma pessoa, mas um obstáculo. Fechei o diário. A prova que eu nunca tive estava ali. Não para um tribunal, mas para o meu coração de mãe. Aquele bilhete na lavanderia não era sobre resolver um problema. Era sobre eliminar um obstáculo. Meu filho. Eu não chorei ao ler. A tristeza já era tão parte de mim que não precisava mais de lágrimas para se provar. Guardei o diário em minha caixa de costura, junto com o recibo e a nota de Clara. Os 3 pedaços de papel que reescreveram o passado. Nos dias seguintes, uma estranha paz se instalou em mim. Não era felicidade, mas a calma de uma tarefa concluída. Pela primeira vez em anos, fui ao cemitério. O outono tinha coberto a lápide de Vicente com folhas secas. Ajoelhei-me e limpei tudo com cuidado, sentindo a pedra fria sob meus dedos. Não rezei. Apenas conversei com ele, em silêncio. Eu li, meu filho. Eu sei de tudo agora. Ela não vai mais usar o seu nome para construir a felicidade dela. Descanse.
A sua mãe terminou o trabalho. Uma brisa fria passou por entre as árvores, e eu senti como se fosse uma resposta. Levantei-me e fui embora, sem olhar para trás. A vida voltou a um ritmo lento e previsível. Minhas costuras, minhas caminhadas, o chá no fim da tarde. Eu não procurava mais por notícias, não espiava mais a vida de ninguém. Meu papel naquela história tinha acabado. Mesmo assim, a notícia me encontrou. Estava no jornal semanas depois, uma nota pequena no final da página. Clara havia sido condenada. A confissão do advogado Ricardo, somada às evidências financeiras que Roberto entregou, foi o suficiente. A história do acidente na trilha foi oficialmente desmentida e substituída pela verdade fria de um crime planejado. A matéria mencionava que ela recebeu a sentença em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. A máscara que ela usou por tanto tempo tinha se fundido ao seu rosto. Para o mundo, ela era uma criminosa. Para mim, ela era apenas um retalho de tecido que eu havia cortado fora da minha vida. Uma tarde, enquanto eu organizava meus carretéis de linha, separando as cores, encontrei um pequeno pedaço de pano azul, do mesmo tom da primeira camisa que costurei para Vicente quando ele era um menino. Segurei o retalho na palma da mão. A vingança não tinha preenchido o vazio imenso que a morte dele deixou. Nenhum ato, por mais justo que fosse, poderia fazer isso. Mas ela tinha restaurado uma espécie de ordem no meu pequeno universo. Tinha desfeito a mentira que sujava a memória do meu filho. O mundo que Clara construiu sobre o corpo dele agora era apenas ruínas, e a verdade, como um fio forte e invisível, tinha prevalecido. Sentei-me à minha mesa e peguei uma agulha. Passei a linha azul pelo pequeno buraco com a firmeza de sempre. Comecei a costurar o retalho em uma colcha de memórias que só existia para mim. Cada ponto era um dia, uma lembrança, uma saudade. A dor ainda estava lá, mas agora ela não sangrava mais. Era apenas uma costura, uma cicatriz que contava a história de um amor que nem a morte, nem a maldade conseguiram apagar. Meu trabalho estava feito. Eu era, outra vez, apenas uma costureira. E isso, finalmente, era o suficiente. O inverno chegou devagar, cobrindo a cidade com um silêncio branco e frio. Meus dias seguiram o mesmo ritmo de sempre, uma melodia monótona de agulha perfurando o tecido, o chiado da chaleira e o tic-tac do velho relógio na parede. A história de Clara parecia algo distante, um livro que eu tinha lido e guardado na estante. A justiça dos homens a colocou atrás das grades, e a minha justiça silenciosa tinha me devolvido a paz. Ou pelo menos era o que eu pensava. A paz que eu sentia não era calorosa, era oca, fria como a neve que se acumulava no parapeito da minha janela. Era a paz de um campo de batalha, depois que todos foram embora. A guerra tinha acabado, mas a terra continuava marcada para sempre. Tudo mudou numa manhã cinzenta de terça-feira. A correspondência raramente me trazia algo além de contas. Mas naquele dia, Paulo, o carteiro, me entregou um envelope fino, de papel barato, com meu endereço escrito em uma caligrafia apressada e angular que eu reconheci imediatamente. O remetente era do Centro de Detenção Feminino da cidade. Era de Clara. Minha primeira reação foi rasgar o envelope e jogá-lo no fogo. O que mais ela poderia ter a dizer? Que palavras poderiam cruzar o abismo que existia entre nós? Mas a curiosidade, uma agulha fina e insistente, me cutucou. Levei a carta para dentro, coloquei a água para o chá no fogo e me sentei à minha mesa. Por longos minutos, apenas encarei o envelope, sentindo o peso daquelas poucas folhas de papel. Por fim, com os dedos firmes, eu o abri. A carta não era um pedido de perdão, não era uma súplica por misericórdia, era veneno, destilado em palavras. Clara não tentava negar o que fez. Ela o confirmava, mas dava a ele uma nova cor, uma nova e terrível textura. Você acha que venceu, ela escreveu. Você senta aí no seu apartamento silencioso, a Santa Mãe enlutada, e se conforta com a ideia de que vingou seu filho perfeito, mas você nunca conheceu Vicente de verdade. Ninguém conheceu. Meu corpo enrijeceu. Cada palavra era um ponto apertado no meu peito, me tirando o ar. Seu filho não era um anjo sonhador. Ele era fraco. Ele se envolveu com as pessoas erradas, fez promessas que não podia cumprir e acumulou dívidas com gente perigosa. Aquele problema que eu resolvi não era apenas ele. Eram as ameaças que chegavam toda semana, os homens que nos seguiam na rua, o medo de que a qualquer momento nossa porta seria arrombada. A vida que ele sonhava era uma fantasia e a realidade estava prestes a destruir nós dois. Eu parei de ler, meu coração batendo descontroladamente.
mente. Era mentira. Tinha que ser. Uma tentativa desesperada de uma mulher condenada para sujar a memória da sua vítima. Mas a carta continuava. Aquele dinheiro que paguei não foi para um assassino. Foi para as pessoas que ele devia. Foi um acordo. Eu pagaria tudo. E em troca eles o fariam desaparecer. A queda na trilha foi o jeito que eles encontraram. Eu não planejei a morte dele. Eu comprei a nossa segurança. A minha e a dele. Porque ele nunca teria coragem de fugir. Eu o salvei do fim vergonhoso que ele mesmo construiu. E você, com sua vingança cega, nunca entendeu isso. Você não puniu uma assassina. Você puniu a única pessoa que tentou limpar a sujeira que seu filho precioso deixou para trás. A carta caiu da minha mão. Fiquei olhando para a parede, para as fotos de Vicente. O sorriso dele, que antes me trazia conforto, agora parecia uma máscara. As palavras de Clara se fincaram na minha mente. Lembrei-me de conversas estranhas, de telefonemas que Vicente desligava depressa quando eu entrava na sala. Lembrei-me de uma vez em que ele pediu uma grande quantia de dinheiro emprestada, dizendo que era para um investimento, e de como ficou aliviado e tenso ao mesmo tempo quando eu lhe dei. Na época, eu vi apenas a paixão de um jovem empreendedor. Agora, essas memórias se rearranjavam, formando um novo e assustador desenho. Eu peguei o diário dele, que guardava como uma relíquia. Reli as últimas páginas. O medo que ele descrevia, o olhar de Clara. E se não fosse o medo dela, mas o medo dele do que estava por vir? A tapeçaria da minha vingança, que eu achava tão perfeita, agora tinha um fio podre bem no centro. A verdade que eu costurei era apenas uma versão da história. A outra estava naquela carta, gritando do fundo de uma cela. A dor da perda de Vicente era a mesma, mas agora ela vinha acompanhada de uma nova companheira, a dúvida. Olhei para a foto do meu filho sorrindo e pela primeira vez me perguntei quem ele realmente era. A minha obra estava terminada, mas a paz que eu busquei se desfez, como uma costura fraca que se rompe sob pressão. A dúvida era uma linha podre, desmanchando a costura firme da minha certeza. Fiquei dias com a carta de Clara sobre a mesa, lendo e relendo as mesmas palavras venenosas até que elas perdessem o sentido. Era o truque de uma mulher desesperada. Eu repetia para mim mesma, uma última tentativa de sujar a memória de Vicente para tentar limpar a sua. Mas a semente estava plantada. As lembranças que eu havia guardado como relíquias sagradas começaram a mudar de cor. Aquele dinheiro que ele me pediu, a tensão em sua voz ao telefone, as vezes em que ele chegava em casa pálido e dizia que era apenas cansaço do trabalho. Eu tinha escolhido ver apenas o filho sonhador, o menino que eu criei sozinha. Talvez eu tenha me recusado a ver o homem. A minha vingança, que me pareceu tão pura e justa, agora parecia manchada. Se Clara estivesse falando a verdade, mesmo que uma parte dela, o que eu tinha feito? Eu não desmanchei a vida de uma assassina fria, mas de alguém que, à sua maneira torta e egoísta, tentou sobreviver a um desastre que meu próprio filho criou. O pensamento era insuportável. A calma gelada que me moveu por tanto tempo se desfez, dando lugar a uma ansiedade febril. Eu precisava saber, não por ela, mas por mim. Pela memória de Vicente que eu precisava entender, fosse ela qual fosse. Minha busca começou no único lugar que restava, o quarto dele. Eu o mantinha exatamente como ele deixou, um santuário silencioso. Abri a porta e o cheiro dele, uma mistura de livros velhos e madeira, me atingiu. Era um cheiro de ausência. Por anos eu entrei ali para sentir sua presença. Naquele dia, entrei como uma investigadora, procurando por um fantasma que eu não conhecia. Comecei metodicamente, como faria com um tecido complexo. Gavetas, armário, prateleiras. Encontrei cadernos da faculdade, roupas dobradas, coisas sem importância. Nada. Sentei-me na beirada da cama, o coração pesado de fracasso e um estranho alívio. Talvez Clara tivesse mentido. Talvez meu filho fosse exatamente quem eu pensava. Foi então que meus olhos pararam em uma tábua solta no assoalho de madeira, perto da escrivaninha. Uma pequena fresta que eu nunca havia notado. Com as unhas, forcei a madeira. Ela cedeu com um rangido. Dentro do pequeno vão, havia uma caixa de metal. Meu estômago gelou. Abri. Dentro, um telefone antigo, um modelo que eu mal reconhecia, e alguns papéis dobrados. Eram cobranças, avisos de dívidas com valores altos, emitidos por empresas que eu nunca ouvi falar. E os nomes nos papéis não eram de empresários, eram apenas primeiros nomes, escritos à mão. Levei horas para encontrar um carregador compatível com aquele aparelho velho. Quando finalmente o liguei, uma luz fraca iluminou a tela. Não havia senha. Abri a caixa de mensagens. E lá estava. A verdade que eu não queria
queria encontrar. Conversas com homens desconhecidos, falando sobre prazos e consequências. Mensagens de Vicente para Clara, curtas e desesperadas. Eles estiveram aqui de novo. Eu não tenho o dinheiro, Clara. E a resposta dela, fria e prática. Eu vou resolver. Dê um jeito de sumir por uns dias. Deixe comigo. Havia uma última troca de mensagens. Da véspera da trilha. Vicente escreveu, tenho medo. Clara respondeu, é a única saída. Confie em mim. Depois disso, tudo vai acabar. Tudo acabou, mas não como ele imaginava. Clara não pagou um assassino. Ela pagou para que o problema desaparecesse. E a solução deles foi permanente. Ela não o matou por ódio, mas por uma espécie de conveniência cruel, para comprar a própria paz. Ele não era um obstáculo para a vida que ela queria. Ele era a própria ameaça à vida dela. Fechei o telefone. A minha vingança não foi uma mentira, mas foi cega. Eu tinha punido o ato, mas ignorado a história por trás dele. A justiça que eu costurei era perfeita em sua execução, mas falha em sua alma. Sentei-me à minha mesa de costura, com o telefone, a carta e o diário à minha frente. Os 3 capítulos da história do meu filho. O que ele sonhava ser, o que ele se tornou e como ele terminou. Peguei um retalho preto, a cor do meu luto eterno. Passei a linha na agulha. Meu trabalho não era mais de vingança nem de memória. Agora, era um trabalho de aceitação. Costurar a imagem do meu filho amado com a imagem do homem assustado e endividado, até que as duas se tornassem uma só. Uma costura dolorosa, a mais difícil da minha vida, feita no silêncio de quem agora conhecia a verdade inteira. E essa verdade era uma dor muito mais profunda que a própria perda. A minha casa, antes um quartel-general para a vingança, se transformou em um mausoléu de verdades dolorosas. Cada objeto parecia me acusar. O porta-retratos com o sorriso de Vicente, a poltrona onde ele se sentava, a xícara de café que ele usava. Eu tinha lutado por uma justiça limpa em preto e branco, mas a vida, como um tecido mal tingido, me entregou uma mancha cinzenta e disforme. A dor não era mais uma facada afiada, mas um peso esmagador. A soma de todas as mentiras, as contadas por Clara e as que eu contei a mim mesma. Eu não era a mãe de um mártir. Eu era a mãe de um homem que se perdeu. E essa era uma dor que nenhuma vingança poderia curar. Os dias se arrastavam na mesma rotina, mas o silêncio era diferente. Antes, era um silêncio de luto e determinação. Agora, era um silêncio cheio de perguntas sem resposta, de fantasmas que eu mesma havia libertado. Meu trabalho de costura, minha única fuga, também mudou. Eu não conseguia mais criar peças bonitas e perfeitas. Minhas mãos só conseguiam juntar retalhos que não combinavam, usando linhas de cores contrastantes, criando algo caótico e sem sentido aparente. Era como se eu estivesse costurando a própria confusão que sentia por dentro. Cada ponto era uma memória, uma dúvida, uma lágrima que não caía. Numa tarde, enquanto eu tentava unir um pedaço de veludo escuro a um de linho claro, a campainha tocou. Meu coração acelerou por um instante. Eu não recebia visitas. Abri a porta e vi Marta, minha vizinha do andar de baixo, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil. Ela segurava um pequeno prato coberto com um pano. Eu fiz uns biscoitos, ela disse com sua voz suave. Pensei que talvez você gostasse. Faz tempo que não a vejo no jardim. Eu a convidei para entrar, mais por educação do que por vontade. Sentamos na pequena sala e o cheiro doce dos biscoitos encheu o ar. Um aroma de normalidade que parecia fora de lugar no meu mundo. Eu li sobre o caso no jornal. Marta comentou com cuidado. Fico feliz que a justiça tenha sido feita pelo seu filho. Você deve sentir um alívio. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de formular uma resposta. Alívio era a última coisa que eu sentia. Ela viu a colcha estranha sobre minha mesa de costura. Que trabalho diferente, disse ela curiosa. As cores são tão fortes. Eu olhei para a minha criação. Era feia, desconexa, mas era verdadeira. É uma colcha de memórias, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Nem todas as memórias são bonitas, Marta. Algumas são escuras e rasgadas, mas ainda são parte da história. A gente precisa encontrar um lugar para elas também. Marta me olhou com uma compreensão que eu não esperava. Ela não fez mais perguntas. Terminamos o chá em um silêncio confortável e, ao sair, ela apenas tocou meu braço e disse: sua força é como a sua costura, feita para durar. As palavras dela ficaram comigo muito tempo depois que a porta se fechou. Minha força. Eu não me sentia forte, me sentia despedaçada. Mas talvez a força não estivesse em ser inquebrável, mas em ter a coragem de juntar
os próprios cacos. Voltei para a minha mesa. Olhei para o telefone velho, para a carta de Clara, para o diário de Vicente. Eram os meus cacos. Peguei o retalho preto, aquele do meu luto, e comecei a costurá-lo no centro da colcha. Em volta dele, costurei os retalhos claros dos seus sonhos de infância, os pedaços cinzentos de suas dificuldades, os fios vermelhos da sua paixão e os nós escuros das suas dívidas. Não era uma homenagem, era um retrato. O retrato do meu filho, o homem inteiro, com toda a sua luz e toda a sua sombra. Eu não o estava perdoando, nem a Clara, nem a mim mesma. Eu estava apenas aceitando. Aceitando que o amor de uma mãe não é cego, mas escolhe o que ver. E eu, por muito tempo, escolhi ver apenas uma parte da história. Terminei o último ponto quando o sol da tarde já pintava a parede de laranja. A colcha estava pronta. Não era bonita. Não servia para aquecer o corpo, mas servia para aquecer uma alma que tinha aprendido a conviver com o frio da verdade. Dobrei-a com cuidado e a guardei no fundo do armário, junto com o resto do passado. Meu trabalho não era mais de vingança nem de aceitação. Agora era apenas viver. Um dia de cada vez, um ponto de cada vez. Eu era, outra vez, apenas uma costureira. E a minha maior obra não era a que os outros podiam ver, mas a paz remendada que eu havia, finalmente, costurado dentro de mim. Os meses que se seguiram foram silenciosos, mas de um jeito diferente. A paz que eu havia costurado não era confortável. Era uma paz áspera, como um tecido de lã barata que pinica a pele. Eu continuava com a minha rotina. Acordava cedo, tomava meu chá e sentava à máquina de costura. Mas meus projetos não tinham mais alma. Eram apenas movimentos mecânicos. Uma forma de ocupar as mãos e a mente para não pensar na complexa teia de verdades e mentiras que agora formava a memória do meu filho. Marta, minha vizinha, passou a me visitar com mais frequência, trazendo biscoitos ou apenas uma conversa simples sobre o tempo. Ela era um fio de normalidade em meio ao meu caos interno, e eu era grata por isso, embora nunca dissesse em voz alta. Eu havia me tornado uma ilha, e a visita dela era o único barco que se aproximava da minha costa. Numa tarde chuvosa de fim de outono, a campainha tocou. Pensei que fosse Marta, talvez preocupada com o barulho da tempestade. Abri a porta e meu corpo congelou. Não era ela, era Roberto, o ex-marido de Clara. Eu não o via desde o julgamento. Ele não era o mesmo homem. O terno impecável dera lugar a roupas simples e amassadas. Seu rosto, antes sempre barbeado e confiante, estava marcado por uma sombra de barba e por um cansaço profundo. Havia um vazio em seus olhos que eu reconhecia, pois era o mesmo que eu via no espelho todas as manhãs. Ele me olhou por um instante, sem dizer nada, e eu senti o peso de tudo o que fiz desabar sobre mim. Eu não destruí apenas a vida de Clara. As ondas da minha vingança haviam atingido outras praias. "Posso entrar?" ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Eu hesitei, mas dei um passo para o lado, permitindo que ele entrasse no meu pequeno santuário de dor. Ele caminhou lentamente pela sala, seus olhos passando pelas fotos de Vicente na estante, as mesmas fotos que eu agora olhava com um misto de amor e confusão. Ele parou e se virou para mim. "Eu não vim para acusar", disse ele, como se lesse meus pensamentos. "Eu vim porque preciso entender." Eu permaneci em silêncio, o coração batendo forte contra as costelas. O que ele queria que eu dissesse? Que eu sentia muito por ter explodido o mundo dele para consertar o meu? "Eu perdi tudo", ele continuou, a voz baixa e sem emoção. "Meu nome, meu negócio, os amigos que me viraram as costas. Tudo construído sobre uma mentira que eu nem sabia que existia. Por muito tempo, eu odiei você. A senhora idosa e quieta que, com uma carta, demoliu minha vida. Eu a via como um monstro de luto." Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas depois que a poeira baixou, comecei a ouvir coisas. Pedaços de conversas, antigos conhecidos de Clara que surgiram do nada. Histórias sobre Vicente, sobre as dívidas dele, sobre o tipo de gente com quem ele andava. Ninguém fala abertamente, mas as peças se encaixam. Ele me encarou e seus olhos não tinham mais ódio, apenas uma busca desesperada por sentido. "A pergunta que não me deixa dormir é: você sabia? Quando começou tudo isso, quando planejou cada passo da sua vingança, você já sabia que seu filho não era a vítima inocente que todos pensavam?" A pergunta dele era uma agulha fina, buscando o nervo exposto da minha culpa. Eu queria mentir, queria dizer que agi em nome de uma justiça pura, que só descobria a verdade no final. Mas olhando para aquele homem, outra vítima da tragédia que meu filho ajudou a criar,
conciliar, eu não consegui. A minha vingança foi cega, mas a ignorância foi uma escolha minha. Eu escolhi não ver os sinais. Eu não respondi com palavras. Apenas desviei o olhar para a minha mesa de costura, para os retalhos sem forma que se acumulavam ali. Meu silêncio foi a confissão que ele precisava. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Roberto. Era o som de uma última esperança se desfazendo. Entendo, ele disse por fim. Nenhum de nós conhecia as pessoas com quem vivíamos. Estávamos todos dormindo ao lado de estranhos. Ele se virou e caminhou até a porta. Antes de sair, ele olhou para mim uma última vez. Espero que tenha encontrado a sua paz. Eu ainda estou procurando a minha. A porta se fechou e o silêncio que ele deixou para trás era ainda mais pesado do que antes. A minha colcha de memórias tinha mais um retalho escuro, um que eu não tinha costurado, mas que, sem dúvida, pertencia à minha obra. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa vir à tona. Compartilhe minha história, para que a memória de Vicente não seja manchada por essa traição, que a justiça seja feita por ele e por mim.